Jared Kushner é apontado há anos por milhares de pessoas como um dos principais candidatos ao papel mais temido das profecias bíblicas. Vídeos, artigos e publicações na internet tentam reunir evidências para sustentar essa ideia, enquanto outros afirmam que tudo não passa de especulação e que seu nome seria apenas uma grande cortina de fumaça, desviando a atenção do verdadeiro nome que ainda surgirá em algum momento no futuro. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta sobre tudo isso. Quando deixamos as teorias de lado e observamos sua história de vida, encontramos uma imagem muito diferente daquela que costuma circular na internet. Um homem reservado, dedicado à família, profundamente ligado à sua fé e com uma trajetória que surpreende até mesmo quem acredita conhecê-lo. Hoje, em vez de repetir as mesmas teorias que circulam há anos, vamos investigar como seu nome passou a ser associado ao Anticristo. O que realmente sabemos sobre sua vida e por que esse mesmo fenômeno já aconteceu com diversas outras personalidades ao longo da história. Jared Kushner nasceu em 1981 no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em uma família judia de tradição ortodoxa moderna. A religião nunca foi apenas um detalhe em sua casa, mas parte da rotina diária. Desde cedo, foi educado em escolas judaicas, onde, além das matérias tradicionais, estudava hebraico, história do povo de Israel e as escrituras sagradas. A influência familiar era ainda mais profunda por causa da história de seus avós, que foram sobreviventes do Holocausto. Eles escaparam de um dos períodos mais sombrios da história da humanidade e reconstruíram suas vidas nos Estados Unidos, levando junto a convicção de que preservar sua identidade e sua fé era uma missão que deveria atravessar gerações. Esse ambiente moldou Jared desde a infância e ajuda a entender por que sua ligação com o judaísmo sempre foi muito mais do que uma questão cultural. Quem conviveu com ele durante os anos de escola costuma descrevê-lo de maneira bastante parecida. Enquanto muitos adolescentes buscavam chamar atenção, Jared era visto como um jovem reservado, educado, extremamente respeitoso com os pais e pouco interessado em exposição. Pessoas que o conheceram naquela época contam que ele preferia ouvir antes de falar e que dificilmente era o centro das conversas. Essa característica, aliás, permaneceria por toda a vida. Mesmo décadas depois, já ocupando posições de enorme influência, continuaria sendo conhecido como alguém que fala pouco, evita conflitos públicos e prefere trabalhar longe das câmeras. Essa postura discreta faz com que muitos saibam o seu nome, mas poucos conheçam de fato quem ele é. Sua vida, no entanto, também passou por momentos extremamente difíceis. Ainda muito jovem, viu seu pai, Charles Kushner, ser preso após confessar crimes financeiros e outros delitos que ganharam enorme repercussão nos Estados Unidos. De uma hora para outra, Jared precisou assumir responsabilidades que normalmente levariam muitos anos para chegar. Foi um período que, segundo pessoas próximas e biógrafos, contribuiu para torná-lo ainda mais reservado e cauteloso. Em vez de buscar os holofotes, ele concentrou seus esforços no trabalho e na reconstrução dos negócios da família, mantendo um perfil público cada vez mais discreto. Poucos anos depois, outro acontecimento marcaria sua vida. Jared conheceu Ivanka Trump, filha de Donald Trump. O relacionamento chamou atenção desde o início, mas um detalhe costuma passar despercebido. Antes do casamento, Ivanka decidiu estudar profundamente o judaísmo e passou por um processo formal de conversão religiosa, adotando a mesma tradição seguida pela família Kushner.
O casamento aconteceu em 2009, seguindo os costumes judaicos, e desde então, o casal construiu uma família com 3 filhos. Amigos e pessoas próximas afirmam que ambos procuram preservar ao máximo a vida privada das crianças e manter práticas religiosas dentro de casa, como a observância do Shabat e outras tradições do judaísmo. Essa é a imagem que encontramos quando olhamos para a sua vida pessoal. Um homem reservado, dedicado à família e profundamente ligado às suas convicções religiosas. Mas se esse é o retrato que emerge de sua trajetória, como justamente Jared Kushner passou a ser apontado por milhares de pessoas como um dos principais candidatos ao anticristo? É exatamente esse contraste que começaremos a investigar a partir de agora. À medida que Jared se tornava uma figura cada vez mais conhecida no cenário internacional, alguns pregadores, escritores e criadores de conteúdo passaram a reunir acontecimentos de sua vida e interpretá-los à luz das profecias bíblicas. Pouco a pouco, vídeos, artigos e publicações começaram a levantar uma mesma hipótese. Será que aquele homem reservado poderia desempenhar um papel muito maior nos acontecimentos descritos nas Escrituras? O que inicialmente era apenas uma especulação restrita a pequenos grupos, ganhou força, alcançou milhões de visualizações e fez com que o nome de Jared Kushner passasse a aparecer repetidamente, sempre que o assunto era o anticristo. O mais curioso é que não existe uma única explicação para isso. Cada pessoa parece encontrar um motivo diferente para sustentar essa hipótese. Alguns destacam sua origem judaica. Outros enxergam significado em sua personalidade reservada. Há quem aponte sua proximidade com temas ligados a Israel, enquanto outros afirmam que sua influência em determinados momentos da política internacional seria suficiente para colocá-lo no centro das profecias. Aos poucos, todas essas interpretações passaram a circular juntas, reforçando umas às outras, até criar a impressão de que existiria um grande conjunto de evidências apontando para a mesma conclusão. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se essas interpretações estão certas ou erradas. A verdadeira questão é outra. Por que esse fenômeno se repete tantas vezes? Por que, sempre que surge uma personalidade influente em um período de grandes transformações mundiais, rapidamente começam a aparecer teorias ligando esse nome às profecias bíblicas? Jared Kushner é apenas o caso mais recente de uma história que parece atravessar gerações. E é justamente olhando para esse padrão que talvez possamos compreender melhor por que tantas pessoas chegaram à conclusão de que ele poderia ser o personagem descrito nas Escrituras. Se você acredita que Jared Kushner foi o primeiro homem influente a ser apontado como o anticristo, a história mostra exatamente o contrário. Muito antes de seu nome aparecer em vídeos e publicações na internet, outras personalidades já haviam ocupado esse mesmo lugar no imaginário de milhões de pessoas. Em diferentes épocas, bastava surgir um líder carismático, um governante poderoso ou alguém ligado a grandes transformações mundiais, para que começassem as comparações com as profecias bíblicas. Foi assim com Napoleão Bonaparte, durante as guerras que mudaram a Europa. Décadas depois, aconteceu novamente com Adolf Hitler, diante da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, nomes como Benito Mussolini, Ronald Reagan, Barack Obama, o então Príncipe Charles, hoje Rei Charles III, Donald Trump e até Elon Musk também passaram a ser associados, por diferentes grupos, à figura do anticristo. Em comum,
Todos viveram em períodos marcados por crises, conflitos ou profundas mudanças na ordem mundial. Isso não significa que todas essas interpretações estavam corretas ou incorretas. O que chama a atenção é outro aspecto. Sempre que o cenário internacional se torna mais instável, cresce também a busca por respostas nas profecias bíblicas. E nesse processo, muitas pessoas procuram identificar, entre os líderes e figuras mais influentes do momento, alguém que pareça se encaixar nas características descritas nas Escrituras. É um fenômeno que atravessa gerações e que continua acontecendo até os dias de hoje. Jared Kushner acabou entrando nessa mesma dinâmica, tornando-se, para muitos, o nome mais recente de uma longa lista que já existia muito antes dele. Talvez essa seja a maior lição de toda essa história. A Bíblia realmente fala sobre a manifestação do Anticristo. E milhões de cristãos aguardam o cumprimento dessas profecias. No entanto, as Escrituras também não apresentam um nome, uma fotografia ou uma identidade que permita apontar antecipadamente quem será essa pessoa. Por isso, ao longo dos séculos, diferentes interpretações deram origem a inúmeras teorias, muitas delas baseadas em acontecimentos reais, mas conectados de maneiras distintas por quem buscava compreender os sinais do seu tempo. No caso de Jared Kushner, o contraste continua sendo o elemento mais intrigante. De um lado, encontramos um homem descrito por pessoas próximas como reservado, dedicado à família e profundamente ligado à sua fé. Do outro, vemos um personagem que, para milhares de pessoas na internet, se tornou um dos principais candidatos ao papel mais temido da escatologia bíblica. Entre esses dois retratos, existe um espaço ocupado por interpretações, convicções pessoais e debates que provavelmente continuarão enquanto as profecias permanecerem despertando interesse em todo o mundo. E talvez a atitude mais prudente seja justamente aquela recomendada pelas próprias Escrituras. Observar os acontecimentos com atenção, examinar os fatos com discernimento e evitar transformar especulações em certezas antes que o tempo revele aquilo que hoje ninguém pode afirmar com absoluta segurança. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer a história de Jared Kushner e entender como surgiu essa associação ao Anticristo, você acredita que existem fundamentos bíblicos suficientes para sustentar essa teoria? Ou acha que ela é resultado de interpretações que ganharam força com o tempo? Escreva sua opinião nos comentários. Eu faço questão de ler as diferentes perspectivas, porque esse é um tema que merece ser discutido com respeito, equilíbrio e, acima de tudo, com base nas Escrituras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que procura separar fatos, interpretações e especulações sem abrir mão da investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muitos temas cercados de dúvidas que merecem ser analisados com a mesma profundidade. Nos vemos no próximo vídeo.